Olá, boa tarde. Hoje irei apresentar um seminário sobre modelagem e otimização da pirólise de lignito de baixa classificação pelo método de composto central, PCC. O trabalho é inspirado na publicação dos autores Oslen Oney e Hussein Kotia. Hoje em dia, cada vez mais países buscam descobertas energéticas que diminuam o dano ambiental. Um desses países é a Turquia, que por sua vez é rica em lignito, que consiste em uma espécie de carvão que pode ser usado como alternativa à falta de recursos naturais renováveis. A aplicação da pirólise no processo de transformação dos lignitos em combustíveis derivados do petróleo reduz o dano ao ambiente em relação às termoelétricas convencionais. Com isso, o trabalho tem como objetivo o uso de Response Surface Methods, RCM, como o Central Composite Design, CCD, para otimizar as condições da pirólise dos lignitos para obter a maior quantidade possível de produto líquido. No procedimento experimental, temos que inicialmente foram preparadas as amostras de lignito nas condições apresentadas na tabela 1, na qual apresenta a análise aproximada dos fatores como umidade, volatilidade, quantidade de carbono fixo, quantidade de cinzas, além da sua análise elementar, com a quantidade de carbono, hidrogênio, nitrogênio, entre outros. O estudo foi realizado para um CCD de 5 níveis com 3 fatores, na qual foram realizadas 20 amostras, sendo 6 pontos axiais com distância 1,5 para estimar a curvatura e 6 réplicas no ponto central para verificação de erros, como demonstrado na tabela 2, na qual temos os níveis de menos alfa até alfa e os fatores sendo a temperatura de pirólise, a taxa de aquecimento e a taxa de fluxo de gás nitrogênio. O método consiste em encontrar um modelo que segue a equação 1, que irá melhor ajustar os dados experimentais e, posteriormente, com posse desse modelo, possibilitar a sua otimização para a obtenção da melhor resposta possível. A tabela 3 mostra a matriz design com a resposta de rendimento do óleo. Porém, para a utilização do método, é necessário codificar os fatores pela equação 2, 3 e 4. É possível, então, reconstruir a tabela anterior agora com os níveis codificados. A análise de regressão, considerando um valor de P menor que 0,05, obtemos em vermelho as variáveis significativas. Observa-se da regressão que o R² obtido de 0,9787 é um ótimo valor, o que indica validação do procedimento experimental. Para remover os efeitos não significativos, observa-se que o R² permaneceu praticamente inalterado, passando a ser 0,976. Isso é possível retirar da regressão o modelo que melhor ajusta os dados experimentais, representados na equação 5. Na figura 1, por sua vez, temos um gráfico que mostra a relação entre os valores preditos da resposta versus os seus valores reais, o que confirma que o modelo representa um bom ajuste para os dados experimentais, uma vez que os pontos estão bem próximos da reta dos valores preditos. Na figura 2, temos as superfícies de resposta para o rendimento do óleo, sendo a primeira
entre os fatores A e B, a segunda entre os fatores A e C e a terceira entre os fatores B e C. Nelas, é possível ver a influência dos fatores na obtenção do rendimento de óleo, sendo que as regiões vermelhas são as que apresentam melhor resposta. Temos as superfícies de contorno para o rendimento do óleo. Mais uma vez, a primeira sendo AB, a segunda sendo para AC e a terceira para BC. Isso é possível concluir com os resultados obtidos com a regressão que um modelo ajustado pela equação 5 é estatisticamente significativo, com um R² de 0,976, o que implica que 97,6% dos dados pode ser explicado pelo modelo. Também é possível observar que a temperatura de pirólise e a taxa de aquecimento de ambas possuem efeitos significativos tanto lineares como quadráticos, enquanto o fluxo de gás nitrogênio apresenta efeitos somente lineares. Nas 20 amostras experimentais, temos que o rendimento máximo obtido foi 17,9%, nas condições de temperatura de pirólise de 500 graus, a taxa de aquecimento de 350 graus Celsius por minuto e a taxa de fluxo de gás nitrogênio sendo 100 ml por minuto. Os níveis ótimos de parâmetros propostos pela otimização que produziram um rendimento de óleo. Os níveis ótimos de parâmetros propostos pela otimização, por sua vez, obtiveram um rendimento de óleo de 18,2. Com as condições de temperatura de pirólise de 539,87 graus Celsius, a taxa de aquecimento de 314,8 graus Celsius por minuto e a taxa de fluxo de gás nitrogênio de 50 ml por minuto. Foi a referência utilizada, que é que por sua vez é o artigo tomado como base. Obrigado pela atenção e até mais.